Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu fui super Alexandra Gurgel do Alexandrismos. O vídeo de hoje é sobre um filme, deixando muito claro que o canal não faz resenha de filme, não faz análise, não discute, não avalia filme, série, nem nada disso. Porém, como tem a parte do diário, eu vou falar sobre coisas que estão diretamente ligadas à minha vida pessoal. E assistir filmes e séries é uma coisa que eu gosto muito de fazer, tenho feito bastante, inclusive, nos últimos tempos. Então, vez ou outra, vai calhar de vir aqui falar sobre a impressão de alguma coisa que eu assisti, porque porque talvez eu tenha achado relevante, tá ok? Enfim, vamos ao que interessa. Depois de muito tempo, provavelmente a pessoa mais atrasada desse mundo, eu assisti o filme A Garota Dinamarquesa. Eu já queria assistir ele desde quando ele foi lançado, eu já tinha me interessado pela história. E há um tempo atrás, eu ouvi no podcast Ponto G, que é um podcast muito bom, vou ver se eu coloco o link aqui embaixo também, assistam, que fala sobre mulheres incríveis da história, conta a história de mulheres incríveis, seja da ficção, seja da vida real, e é muito maravilhoso os podcasts das meninas. É uma equipe toda feminina, eu acho assim fantástico. E aí quando elas estavam falando sobre a Lili, né, que é a garota dinamarquesa, elas despertaram em mim uma vontade assim muito maior do que a que eu já estava nutrindo, uma curiosidade muito grande para ver o filme, porque a história que elas contaram lá a partir de toda a pesquisa que elas fazem para montar a pauta me deixou assim, nossa, comovidíssima, interessadíssima. Eu na hora fui para a internet pesquisar as figuras da Gerda, fui pesquisar para ver fotos delas e tudo mais, para ver se eu conseguia mais informação a respeito. E eu realmente fiquei muito tocada com a história. Acontece que ontem eu resolvi assistir o filme e eu fiquei extremamente decepcionada com o filme. O filme é bonito, tem uma fotografia incrível, os atores são maravilhosos, são fantásticos, as atuações são de arrepiar, de tirar o fôlego, desesperadoras, assim, em alguns momentos você fica ali, meu Deus do céu, esse olhar, cara, quantos significados tem esse olhar e o cara tá conseguindo passar isso pra gente, ou então, sabe, enfim, é fantástico, é muito maravilhoso. Só que a forma como o filme foi roteirizado, os cortes de tempo e tudo mais, como eu já conhecia a história real, pelo menos o mínimo que se conseguiu ser apurado, né, pelas meninas do Ponto G, e que elas contaram lá, com toda uma cronologia e tudo mais, e com toda a sensibilidade de mulheres contando a respeito de uma história de amor, uma história de transição, de transformação, de autoconhecimento, de questionamentos, né? E isso eu falo enquanto uma mulher cisgênera, heterossexual, que jamais poderia entender sobre a vivência de um transgênero, de um transexual, enfim. Gente, só pra situar aqui, quem ainda não assistiu o filme, quem ainda não entendeu, a história conta sobre a primeira mulher transgênera do mundo, que passou pela cirurgia de resignação sexual. Então, só pra atualizar. Então eu fiquei assim, realmente muito comovida, tocada pela forma que as meninas do podcast contaram a história e por isso eu quis ver o filme. Porém, o filme não conseguiu passar toda essa delicadeza, toda essa beleza do amor, do relacionamento entre as duas, né, personagens principais, que é a Lili e a Gerda. Deixou uma sensação de angústia, uma sensação de coisas incompletas, coisas mal acabadas, coisas que não se resolveram, coisas que não se encaixaram. E essa sensação me deixou extremamente angustiada, porque, pelo que eu soube a partir do podcast, que eu confio muito na pesquisa que as meninas fazem lá, eu fiquei muito tocada pela história, mas ao mesmo tempo me deu uma sensação muito positiva de que
elas tiveram que passar por inúmeras situações, elas sofreram, elas tiveram que lutar, que fugir do seu próprio país praticamente, só que elas tiveram uma vida feliz, enfim, sabe? O amor das duas estava acima de qualquer coisa e esse amor está muito além do que a gente entende por amor quando a gente fala a princípio amor, companheirismo, relacionamento, casamento, tá muito além disso, transcende essa questão toda, inclusive transcende a questão do corpo, a questão do gênero, né? Pelo menos pelo que eu entendi da história original. Que elas, apesar de todas as dificuldades, elas conseguiram se adequar àquela nova situação e elas continuaram unidas e se apoiando e sabe, na história original, elas têm uma vida feliz depois de todas as complicações, de todos os percalços que elas passam, de todas as coisas que elas precisam enfrentar, elas conseguem ter uma vida feliz. Elas conseguem viver plenamente. A Lily, especialmente, consegue viver a felicidade de se tornar uma mulher que para ela era uma coisa, né, muito importante, muito necessária para que ela conseguisse viver sanamente, porque não se reconhecer no seu próprio corpo deve ser realmente algo de se levar à loucura. A gente que não passa por esse tipo de vivência jamais poderá testemunhar uma sensação como essa. E aí é que me incomodou mais ainda, porque eu não sou uma transexual, uma transgênera, e eu fiquei extremamente incomodada com o fato dela não ter tido esse tempo bem claro e estruturado na narrativa do filme, em que ela foi feliz, em que ela teve paz, em que ela se sentiu completa e viveu essa plenitude, sabe? Eu acho que isso é extremamente importante para a população que deveria estar sendo representada, né? E a realidade aí é que tá ainda mais, porque se eles estivessem retratando a verdade e na verdade isso não tivesse acontecido, ok, tudo bem, é uma história, né? É um caso que pode ser levado em consideração. Mas a verdade é que ela teve esse momento, ela viveu plenamente feliz, ela se relacionou com pessoas. Depois, enquanto mulher, ela trabalhou, enfim, ela teve uma vida plena. E isso deveria ter sido mais bem estruturado e representado no filme, para trazer pra gente essa tranquilidade de que todo sofrimento, toda angústia valeu a pena. E uma outra coisa que eu comentei com meu companheiro assim que a gente terminou de assistir o filme foi que o médico foi um vanguardista, um percussor, foi o primeiro cara que realmente se interessou em estudar sobre a condição dessas pessoas que não se entendem no gênero que nasceram. Foi o primeiro homem, foi, né, o primeiro médico a não tratar isso como uma doença mental e a buscar uma forma de ajudar essas pessoas, de trazer para elas essa plenitude, essa tranquilidade de viver, de se reconhecer no seu próprio corpo. E ele foi o primeiro a fazer uma cirurgia bem sucedida. E a cirurgia foi bem sucedida. Na verdade, a história real, para quem não sabe, mas procurem saber depois, a história real, ela morre bem mais velha quando ela tenta fazer uma cirurgia para fazer um transplante de útero, uma construção de útero, porque ela quer participar das pesquisas do médico, ela quer ser útil, né? E ela também tinha essa vontade de ser mãe, esse desejo de ser plenamente mulher, de gerar uma criança. Gente, isso na concepção que ela, né, criou para si do que ela precisaria alcançar. Não vamos entrar nessas questões. Então eu fiquei extremamente angustiada. Deixa eu finalizar aqui. Eu contei mais ou menos sobre a história, mas na verdade, que se quiser entender melhor, é melhor assistir o filme, é melhor ouvir o podcast. O que eu queria dizer é que eu fiquei extremamente angustiada, eu fiquei extremamente frustrada,
do filme não ter retratado a felicidade que ela teve em se sentir no seu próprio corpo e viver normalmente, porque ela viveu normalmente durante muitos anos, teve uma vida plenamente feliz, se relacionou, amou, foi amada, e é isso que eu desejo, que eu espero para todas as pessoas que passam por todas essas questões de gênero, de adequação do seu corpo com aquilo que você é, na sua essência. Então, eu achei que falhou muito em deixar essas pessoas tão mal representadas. Falhou em representar tão mal um médico que é vanguardista, é um médico que mudou uma forma de se entender uma questão fisiológica e emocional, enfim, é muito complicado. Falharam muito em dar os créditos para essa mulher maravilhosa que é a Lily, em darem os créditos para a Gerda, que foi amiga, companheira, esposa e um pouco mãe também, e um pouco tudo, sabe? Então, assim, falharam em construir melhor esses personagens, já que a história é real, ela existe, ela está aí documentada de várias formas, e eles poderiam ser mais fiéis à história e transpassar coisas positivas, né, para as pessoas, e não só se preocupar com um roteiro esteticamente hollywoodiano, pensando nos picos de emoção que eles querem despertar, né? Porque isso é muito pensado, né, num roteiro. Quando, na verdade, a história real seria infinitamente mais emotiva, mais emocionante, mais impactante e traria muito mais coisas positivas. Mas é isso. Beijo.